Não. É assim, ó, são algumas ligas e materiais especiais, tá? Que pelo modo de fabricação e pelas matérias-primas utilizadas, elas, em determinadas situações, com determinadas tecnologias de fabricação, esse material volta a seu estado natural depois de ser deformado e submetido a determinadas temperaturas. Tá? E essa questão de novos materiais e propriedades dos materiais, as suas microestruturas, composição e processo de fabricação, vocês estão notando que nós estamos abordando de forma continuada, né? E tem que ser, porque as ciências dos materiais e as suas qualidades intrínsecas, né, com a sua estrutura cristalina, vai perseguir, como eu falei a vocês, toda toda a vida útil de vocês, engenheiros. Né? E a quantidade de materiais que nas últimas décadas cresceu de forma absurda. São milhares e milhares de novos materiais e novas matérias-primas, desenvolvimento, aperfeiçoamento de métodos de extração, modificação de materiais naturais, combinações de materiais conhecidos, tá? Os fulerenos, os grafenos, tá? As terras raras. Ou seja, nós estamos constantemente evoluindo, principalmente nos materiais poliméricos, que inclusive nós vamos ter uma aula específica. Não é? Para vocês terem uma ideia, nós temos aí só de materiais com variação de tratamentos térmicos e composição entre 40 e 80 mil. Compostos químicos, novos compostos químicos nos últimos 10 anos, 15 milhões no mundo, galera. 15 milhões. Tá? Ou seja, é um absurdo. Eu falo todo momento para os meus alunos, para os meus amigos, tá? Que quer pegar um químico na mentira, é o cara falar que sabe muito, que sabe tudo. O mundo da química hoje, por exemplo, da química, da ciência dos materiais, está tão vasto, tão enorme, tão grande, que se eu falar que sei um pouquinho, às vezes sou capaz de exagerar, porque é absurdamente variável, a variedade é uma coisa assim nunca vista, e eu acho que esse avanço aí, uma hora ele vai ter uma diminuição, porque não é possível tanta criatividade com tantos novos materiais. Vocês engenheiros, todas as 4 engenharias, é quem define, na verdade, na maioria dos casos, qual o melhor material que vai ser utilizado. Tá? Vamos dar um exemplo. Vamos fabricar um vaso, tá? Certo? Vai depender de quê? O vaso vai ser de vidro? O vaso vai ser de cerâmica? Vai ser de plástico, de madeira, de metal, de papel? Vai depender de custo, de tempo, da aparência, da finalidade. Tá? É uma série de variâncias que, na verdade, exige muito estudo, não só estudo da matéria-prima em si e dos processos de fabricação, como o trabalho de campo para observar o mercado, tá? E assim, ó, o que o engenheiro, vocês engenheiros vão ter que fazer em primeiro lugar, tá? Vocês devem ter obrigatoriamente que caracterizar essas condições de operação que o material vai ser submetido, tá? Quais são as suas propriedades, tá? Quais as propriedades requeridas para determinadas limitações e quais serão as restrições desses materiais. Olha só, estou falando já quase 5 minutos, só de variáveis que vocês precisam observar, tá? Para planejar a matéria-prima, não é nem desenvolver um novo material. Tá?
Esses tipos de indústria, tá, e a sua influência nos materiais, exige também uma gestão de riscos e uma gestão de projeto muito, muito, muito apurada e muito cuidadosa, tá? Porque a gestão de riscos, vou dar um exemplo, está agora acontecendo aqui, essa pandemia. As grandes empresas do mundo todo que não tinham uma análise de risco apropriada, mesmo com todo o seu poderio, vão passar uma dificuldade enorme, né? E voltando à questão dos materiais, tem que ser analisado também algumas coisas e algumas propriedades muito intrínsecas a lançamentos de novos produtos, tá? Se é indústria de ponta, se é produção em massa. Se é produção em massa, tem muita gente que trabalha em empresas aqui, certo? Os produtos eles não vão ser diferenciados. Eles vão utilizar o quê? Materiais comuns. Se for uma indústria de ponta, vai exigir o quê? Tecnologia e materiais tecnologicamente viáveis, né? Para garantir essa exigência tecnológica. Se for em produção de massa, o preço é primordial, tá? E se for indústria de ponta, a seleção cuidadosa das matérias-primas é a mais importante, não é? E outra coisa, outros detalhes, tá? As considerações que vocês têm que levar em frente é o levantamento da degradação. Vocês lembram de uma das aulas que nós comentamos sobre degradação e logo depois, agora do intervalo, nós vamos abordar a degradação de materiais por corrosão, tá? Qual é a degradação que esse material vai sofrer? Vai sofrer corrosão? Vai sofrer uma degradação ácida ou básica, tá? Elevadas temperaturas e ambientes corrosíveis vão diminuir as suas propriedades de resistência mecânica, as suas propriedades elásticas, tá? E outra coisa, ainda de uma consideração econômica, tá? Qual o custo do produto acabado? Entendeu? Qual o conjunto de materiais que vai poder uh, atender a todas essas exigências. Tá? Agora vamos dar uma introduçãozinha às ligas de memória, depois de nós conversarmos sobre os materiais de uma forma geral. Tá? Essas ligas de memória, que são materiais metálicos que têm a capacidade de recuperar a sua forma, mesmo depois de severamente deformados, os seus efeitos de recuperação, na verdade, não são exclusivos de ligas metálicas, né? Os polímeros e os cerâmicos, né? Também têm essa propriedade. Nos materiais biológicos, o maior exemplo de recuperação e de memória de forma são os cabelos humanos. Vamos ver se eu consigo mostrar um videozinho de 2 minutos de uma armadura de óculos para vocês entenderem como funciona esse material com memória de forma. Ver se nós conseguimos aqui, galera. Vocês estão enxergando aí a tela do YouTube? Não, professor. Não, Não? professor. Vamos tentar de novo. E agora? Agora sim. Agora sim? Sim. Prestem Aí. atenção. Prestem atenção, por favor.
Não tem som mesmo, tá? Não é problema. Olha que impressionante, pessoal. Isso aí não é mágica, não é Uri Geller, tá? Ah, voltou à forma natural. Essa liga aí se chama nitinol, tá, gente? Viu, professor? Pode falar. Pois Que é não? que o que que ele usou ali para conseguir fazer a torção? Ele mudou a temperatura. Lembra que ele colocou um frasquinho no lado ali? Isso. Ele É colocou um frasco. nitrogênio? Ele mudou o status da temperatura, tá? E mudou a forma do metal. Esse metal que eu mostrei para vocês é chamado de ele é fabricado com níquel e titânio, tá? E ele foi desenvolvido ainda na década de 60 nos Estados Unidos para ser utilizados na época nos aviões de combate mais modernos a- que a Força Do Aérea exército? Americana tinha. Se não me engano, era o F-14 Tomcat. F-14 Tomcat. Agora, é uma coisa extraordinária. E existe até hoje o nitinol, e é muito utilizado, tá? Em materiais especiais. E ele tem uma estrutura cristalina toda especiais, e vocês vão ver daqui por diante. É um material assim. Professor, Oi, desculpa te cortar, mas a Angélica pediu para o senhor deixar ela entrar, que ela caiu sem querer. tá. Angélica. Obrigado, viu? Obrigado por Imagina. avisar. Eu não havia percebido. Viu? É que não aparece aqui para quando tá com essa tela aqui não. Deixa eu... Angélica entrou. Vocês podem me interromper à vontade sempre, viu? Se vocês querem fazer comentários, tá? Eu até hoje eu vou mudar um pouquinho e alguns slides eu vou solicitar para vocês lerem. Vocês já leram na semana passada, né? Isso. Vamos animar a sala de aula. Galera, então, esses materiais, essas estruturas cristalinas, nós vamos deixar para outra, para depois do intervalo, até porque eu vou estar mais cansado. Essas estruturas cristalinas, que são definidos por arranjos bem definidos na longa estrutura cristalina, nunca se esqueçam que as estruturas cristalinas elas são longas, tá? São tridimensionais, tá? De átomos e de íons.